Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos juntos para esse episódio diferente do que a gente costuma postar aqui. Eu chamo essas oportunidades da gente conversar sobre livros de episódio literário. E conforme prometido, no final do ano passado eu fiz uma apresentação das minhas leituras de 2022 e uma das propostas que nós fizemos no ano passado foi que quando eu terminasse esse livro aqui, nós falaríamos sobre ele. A Mente Moralista, por que pessoas boas são segregadas por política e religião, do psicólogo social norte-americano Jonathan Haidt. Então, eu vou começar falando sobre este livro, dando um exemplo de algo que ele fala aqui logo nas primeiras páginas, que me ajudou muito a entender os seus pressupostos. Ele diz o seguinte: imagine que você tem um filho e que esse filho precisa fazer uma cirurgia de urgência no apêndice, e você dá entrada com ele na emergência e a criança está lá dentro da sala cirúrgica e aquele hospital, por uma questão de humanização, sei lá, dá a oportunidade, a escolha para os familiares visualizarem, poderem presenciar a cirurgia através de um vidro, de uma janela. Ele cria essa hipótese. Aí ele diz assim: imagine que você é o pai e você vê na hora que o médico bota o bisturi e vai abrir a barriga do filho. Ele suponha que a cirurgia era de barriga aberta. Na hora que o bisturi entra, ele diz assim: provavelmente a maioria dos pais faria uma cara assim de dor, de repulsa, se contorceria e certamente isso é muito natural, mas aí ele diz assim: do ponto de vista científico, da dor, não faz sentido você fazer essa cara. Por quê? Porque o seu filho não tá sofrendo nada, ele está anestesiado. Mas mesmo assim a gente faz essa cara. Aí ele diz: a cirurgia continua. E ao longo da cirurgia tem duas enfermeiras, uma senhora e outra mais jovem. A mais jovem está ali correndo de um lado para o outro e fazendo a instrumentação e dando todo o suporte que os médicos cirurgiões precisam. A mais velha, contudo, está em pé ao lado da cabeça da criança e passa a mão na cabeça da criança o tempo todo e transmite aquele afago, aquele negócio. No final da cirurgia, você se descobre com um bem-querer imenso por essa enfermeira mais velha, ainda que a mais nova também estivesse fazendo o seu trabalho. E a mais velha estava passando a mão na cabeça da criança, e se a gente supor que uma pessoa anestesiada não tem consciência alguma, o que ela estava fazendo não teve resultado emocional algum na criança. Quem estava mostrando mais resultado era a mais nova, mas surpreendentemente a gente acaba se afeiçoando àquela mais velha que demonstrou carinho à criança anestesiada. Bem, essa é a cena. O que ele traz a partir desta observação? Ele diz assim: nós temos uma espécie de alicerce moral interno voltado para o cuidado. Esse cuidado, ele é o oposto ao dano, Então, porque nós temos o que ele vai chamar de alicerce moral, e isso é uma teoria muito importante na sua obra aqui. Por causa de um dos 6 alicerces morais, que chama-se o alicerce do cuidado, a gente não tolera ver sofrimento, especialmente quando a pessoa que sofre é indefesa, no caso, uma criança. Então, o que é que faz com que o pai sinta aquela dor do bisturi e se afeiçoe à enfermeira carinhosa, ainda que a criança estivesse o tempo todo anestesiada, nem sentindo a dor, muito menos o afago? Ele disse que é essa tendência natural. E ele usa uma palavra que é muito conhecida dos educadores, que é a palavra inato. É como se o alicerce fosse algo inato. A gente vem de fábrica com ele, com essa questão do cuidado. O Jonathan Haidt, é preciso que você saiba duas coisas a respeito dele. A primeira é que ele se professa um ateu, apesar de valorizar muito o papel das religiões na vida e nas questões sociais das pessoas, mas ele se professa um ateu e ele é um cientista evolucionista. Ele parte do pressuposto da evolução e todo o livro dele tem essa pegada. Mas ele também é um acadêmico da Universidade de Virgínia, então ele faz parte de um ambiente que é constantemente
encorajador de produção literária. Então, o que ele traz aqui é uma tese pessoal, obviamente que baseado em muito estudo. Esse livro ele tem exemplos, eu diria quase que exaustivos, de casos, de estudos sociais, de experimentos sociais, de estudos que levaram anos e que envolveram números enormes de pessoas. Então é tudo muito bem embasado. E o que ele propõe então nessa sua tese pessoal, dentro desse ambiente acadêmico, importante que você se lembre disso, tá? Não é uma verdade última, mas é a teoria dele, é que os seres humanos são dotados de 6 alicerces morais. O que eu falei, em primeiro lugar, foi o do cuidado, em oposição ao dano. Quer dizer, naturalmente a gente tem uma tendência de querer cuidar. O segundo alicerce moral que ele chama é o alicerce da justiça, né? Em oposição à trapaça. A gente, lá no fundo, a gente quer que as coisas aconteçam de maneira correta. E se a gente percebe alguém trapaceando, algo diferente surge em nós. Ele diz que isso vem do alicerce moral da justiça. Ele coloca também o alicerce moral da liberdade contra a opressão. O homem foi feito para ser livre, então qualquer espécie de governo tirano, autoritário, qualquer tipo de relacionamento abusivo que tolha liberdade, acende aquela luzinha vermelha. É como se esses alicerces morais fossem os interruptores da luzinha vermelha, sabe? Quando a gente vê algo que não está sendo cuidado, quando a gente vê algo que está sendo tolhido de sua liberdade, ou que está sendo trapaceado e, portanto, tendo a justiça adulterada, a luzinha vermelha acende. Mas tem mais 3, ele diz que ainda existem os alicerces da autoridade, o alicerce da lealdade e o alicerce da pureza. E ele vai explicar cada um desses de maneira assim longa, cada capítulo do livro é um alicerce desse, ele traz muitos exemplos e é interessantíssimo. Aí o subtítulo do livro é Por que pessoas boas são segregadas, né? São postas em lados opostos por assuntos como política e religião. O pulo do gato ao qual eu me refiro é quando ele mostra que as pessoas que têm tendências de se identificarem com a esquerda política e outras que se identificam com a direita política, e ele faz essa distinção didática de um lado e de outro, essas pessoas costumam tomar suas decisões em cima dos alicerces morais. Porém, ele diz que, por exemplo, a esquerda vai ter os alicerces da justiça, da liberdade e do cuidado bem mais presentes no seu processo de escolhas morais, enquanto as pessoas que se identificam mais com o espectro da direita, e aí ideológica e política, elas tomam decisões baseadas não apenas nesses 3 alicerces morais, mas em todos os 6, especialmente os alicerces da lealdade, da autoridade e da pureza. Gente, ele propõe uma conversa para sair dessa discussão superficial, né, de quem está certo, a direita, a esquerda e tal. Ele não entra nessa cilada, mas ele mostra de uma forma muito convincente como cada lado tem razões muito lá de dentro, nas suas formações intuitivas, que elas aprendem desde muito cedo na sua formação infantil, educacional, acadêmica, familiar, religiosa. Tudo isso forma o sujeito a tomar as suas decisões morais de maneira intuitiva, porque ele diz que a racionalização vem depois para respaldar e justificar a decisão tomada. É outra teoria dele muito interessante. Então ele parte desse conceito para mostrar que os lados que se opõem, que brigam, que se acusam, têm posturas e posicionamentos muito convictos porque estão lastreados nesses alicerces morais que um lado preconiza alguns, o outro lado já consegue abraçar todos e aí surgem algumas diferenças. E o final é uma proposta linda de dialogar, de ter a empatia, de se descobrir ou de se entender de onde o outro lado vem no campo do diálogo e da discussão, para que a gente possa, pelo menos, ouvir, estabelecer um diálogo e trocar ideias.
Ele diz que a gente vive em um tempo que ele chama de glauconiano, vem de Glauco, que está lá, o Glauco está no livro A República de Platão, e ele conta uma história muito famosa que o economista brasileiro Eduardo Gianetti escreveu um livro inteiro sobre essa história, que se chama O Anel de Giges. E o Glauco conta que o Giges era um pastor de ovelha na Grécia Antiga, ele encontra um anel mágico que, fazendo determinado movimento de torção no anel, ele torna o portador desse anel invisível. E o Giges, que é esse pastor, em posse do anel, percebe que, como ele poderia se tornar invisível, ele escaparia da punição de quaisquer crimes que ele quisesse cometer. E esse é um dilema ético, né? Será que a gente opta por viver uma vida ética porque de fato é o certo a fazer ou porque nós temos medo da punição? Mas voltando, ele diz que a nossa sociedade tem essa pegada que ele chama de glauconiana, que mais está interessada em parecer certa do que ser certa. Então, quando ele propõe o diálogo entre os lados, ele está dizendo o seguinte: é um passo de maturidade. Ao invés de eu brigar e bater o pé para parecer certo, para fazer o meu argumento ser o certo, ele diz: espera, vamos entender que o lado de lá vem de toda uma construção, da mesma forma que eu também vim no meu histórico de vida e criei toda a minha intuição que me faz tomar decisões. Vamos entender isso e encontrar um espaço de empatia para que se possa haver diálogo e, quem sabe, surpreendentemente, aprendizado mútuo. Ele fala muito a partir da realidade norte-americana, de republicanos e democratas, não é? Respectivamente direita e esquerda, mas ele também já morou no Brasil, já morou na Índia, é um sujeito com uma cabeça assim muito privilegiada e, de fato, ele está à frente já há muitos anos de estudos de ponta no campo da psicologia social. Então, é um livro que eu indico. Eu quero terminar fazendo apenas uma provocação, né? O livro do Eclesiastes, está aqui minha Bíblia, diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E quando eu vejo esse versículo, que Deus colocou no coração do homem este anseio pelo transcendente, eu me pergunto, após a leitura do Jonathan Haidt, eu me pergunto que outros anseios Deus não colocou no nosso coração. Como, por exemplo, o que ele defende aqui, o anseio pela justiça, o anseio pela liberdade, o anseio pelo cuidado do próximo e do semelhante. Você vê que qualquer pessoa que foge a essa, vou colocar entre aspas, regra, uma pessoa que não tem o menor cuidado para com o próximo, que não está nem aí para zelar pela liberdade e pela justiça, são pessoas sociopatas ou até mesmo psicopatas perigosos. Então, quando Deus coloca o anseio pelo eterno no nosso coração, eu acho que vem a reboque, se é que eu posso falar assim, uma série de outros anseios para que a justiça desse Deus, o cuidado desse Deus para com a sua criação, o discurso de liberdade e as práticas que libertam, eu acho que tudo isso vem junto com este anseio que nós temos no coração pelo transcendente. Então, essa leitura do Jonathan Haidt me provocou muito a pensar na origem das nossas decisões morais, que são os alicerces, no tipo de ética que a gente constrói quando a gente vai refletir sobre alguns assuntos. Deixa eu te dar um exemplo. Ele fala da ética individual, da ética coletiva e da ética do divino. Interessante porque, olha só, vamos pensar aqui numa discussão, né? O aborto. Se você falar sobre o aborto em cima apenas da ética individual, você cai naquela história de meu corpo, minhas regras, né? Cada pessoa tem direito de escolher o caminho que quer seguir. Mas se você tem uma compreensão, e a Bíblia Sagrada oferece essa compreensão, de que o seu corpo é uma dádiva dada pelo Criador, e o que você faz com o seu corpo tem consequências no seu relacionamento com ele, e o seu corpo é um instrumento de trazer significado à sua vida, prazer ao seu momento e glórias ao Criador. Então, se você sai da ética do indivíduo e vai para a ética do divino, aí você entende que não, matar um ser humano dentro do ventre não é correto, salvo, obviamente, as exceções que a lei
nos coloca. Entendeu? Então, o livro todo tem esse tipo de discussão muito rico. Agora, se você tem interesse e vai ler, eu quero te dizer, foi um dos livros mais difíceis do ano passado, tá? Ele tem 424 páginas, quer dizer, nem é dos maiores, mas assim, é denso e tem horas que você tem que parar e continuar mastigando, mas indico, me fez muito bem essa leitura e se você quiser, compra, lê, vou deixar o link aqui na descrição do Amazon para você chegar e ter acesso a ele e quem sabe a gente conversa, discute depois sobre isso, ok? Bem, episódio literário, vou continuar fazendo os outros, 2023 agora eu já estou no meu terceiro livro e os 2 primeiros que já li, muito bons e quero também comentar alguma coisa sobre eles, em breve terá vídeo novo, ok? Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo episódio literário aqui no Grão. Tchau, tchau.